Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em nós. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Deus está em mim. Deus está em nós. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor. Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem. Eu quero aqui saudar o meu querido Zé Alberto, da comunidade espírita Nova Era, e eu tenho um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Aos amigos da Rádio Prazeres FM, que têm ajudado tanto na divulgação da doutrina espírita nessa região do Vale do Jequiriçá, a todos os amigos queridos, muita paz, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a prece, a eficácia, o processo terapêutico, né? A eficiência da prece enquanto um instrumento terapêutico, e é sempre muito bom quando a gente pode conversar sobre esse assunto. Na questão 659 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual que é o caráter geral da prece, ao que os espíritos então respondem que existem 3 movimentos ou 3 tipos de possibilidade que são propostas ou são sugeridas ou são possíveis através da prece. São 3 movimentos que nós nos colocamos diante deles para podermos fazer ou realizar aquilo que nós chamamos de prece, que é o louvar, o pedir e o agradecer. Os 3 movimentos, louvar, pedir e agradecer, que estariam aí na sequência, estruturando, digamos assim, a conexão da prece. Quando nós falamos sobre oração, falamos sobre prece, nós estamos pensando no termo conexão. Antigamente, se imaginava que a prece fosse uma espécie de canal direto com a espiritualidade maior e que bastava você proferir palavras de excelente ornamentação que automaticamente as entidades venerandas que estariam encarregadas daquele grupo ou daquela temática que estava sendo ali evocada na prece acorreriam em favor daqueles que estavam fazendo as orações. Mas, com o passar do tempo, isso vai sendo modificado, porque a ideia predominante no passado era a ideia da salvação, era a ideia da proteção, era a ideia de que você tinha uma espécie de legião de soldados da espiritualidade que estavam a serviço da humanidade, fazendo as coisas que a humanidade tanto pede e tanto necessita. As nossas exulcerações, as nossas misérias, aquilo pelas desgraças que passamos, todos esses infortúnios daqui da Terra, em parte eles são criados pelos próprios homens, nas suas escolhas, na valorização equivocada dos seus destinos, na escolha errada dos seus ídolos, das suas ideias, portanto, que seriam consequentes.
Então, todas essas mazelas humanas, em grande monta, elas são resultados da nossa ignorância, da nossa incapacidade de lidar com os temas da vida de uma maneira mais proativa, de uma maneira melhor, de uma maneira mais estruturada. É por esse motivo que criamos dentro da nossa ideação, criamos dentro do nosso imaginário essa grande corporação de seres angelicais que tem a função principal de proteger o homem. Olha só que situação interessante. O homem se coloca diante da vida, faz as coisas que acha que está na cabeça fazer, tem os resultados adversos, mas ele fica tranquilo porque ele sabe que ele vai fazer as coisas que faz e quando precisa ele recorre aos seus protetores. Olha que situação maravilhosa. Então o indivíduo não precisa fazer nenhum tipo de transformação interior, ele não precisa buscar nenhum tipo de possibilidade de se refazer intimamente, nada disso. Ele simplesmente precisa, na sua construção, no seu ideário, na sua construção mental, ele só precisa de uma coisa. Ele só precisa ter acesso aos recursos daquilo que ele vai necessitar, usar quando ele sentir a necessidade de fazê-lo. É por esse motivo que nós encontramos muitas vezes pessoas que não estão com as devidas qualidades morais afinadas, mas que estão ali dentro dos templos realizando orações. É como dizia Lucas, né, no seu capítulo 20, capítulo 20, verso 47, quando ele dizia que esses adoradores, a despeito de grandes orações, devoravam as casas das viúvas. Essa talvez seja uma das mais humilhantes descrições desses indivíduos, que ficam por aí nas esquinas das ruas largas fazendo suas orações e com seus vestidos ornados de ouro e dizendo muitas palavras belíssimas, palavras ornamentadas nos versos, etc. Mas o coração vazio de sentimento faz com que essa oração sejam apenas palavras de curtíssimo alcance, no máximo chega até o ouvido de alguém. E não tem nenhuma capacidade de se converter em chamamentos maiores, chamamentos mais sofisticados, digamos assim, do ponto de vista espiritual. Mas a crença era que era desse jeito. Eu fico, inclusive, assim, às vezes, eu em um determinado, uma atividade de evangelho, de culto do evangelho no lar, e a gente chega para as pessoas e fala assim, faça oração hoje. A pessoa diz, não, eu não sei fazer. Eu não estou me sentindo bem para fazer. São ideias que a gente tem, que a oração tem que ser alguma coisa assim super bem, mega blast elaborada, que ela não pode ser simplesmente um gesto sincero do sentimento. Não, os espíritos, eles são detentores de uma estima muito grande, de uma situação tal que ele precisa ser valorizado, vangloriado. Então a gente tem que usar aquelas hipérboles vocais, aquelas coisas maravilhosas para poder falar dos espíritos. E, em verdade, isso, na prática, a gente vê que realmente não funciona muito bem. Então, o que seria uma oração do ponto de vista, olhando aí como sendo ela uma ação terapêutica no indivíduo, no seu corpo físico, no seu psiquismo? E a gente tem que começar, antes de falar da oração como aspecto religioso, vamos falar da oração como ação do pensamento. E aí a gente começa do princípio. O princípio é que todas as instâncias existenciais do universo, tudo aquilo que você pode perceber, as coisas visíveis, até mesmo as coisas invisíveis, que são estruturantes das coisas visíveis, são causas possíveis das realizações existenciais, tudo isso é energia. Em algum grau, em algum nível bem baixo da constituição desses elementos, existem substratos energéticos. Essa energia pode ser percebida, ela pode ser comprovada, inclusive em laboratório. Basta pegar um objeto denso, uma bola de gude, por exemplo, que é um objeto extremamente denso. Você pega, você sente, se atirar contra alguém e bater no lugar errado, a pessoa vai sentir dor, pode até machucar bastante. Mas esta bola de gude, quando analisada sob o ponto de vista de um microscópio de altíssima capacidade, ela vai começar a mostrar constituições cada vez menos materiais e cada vez mais próximas daquele mundo onde a matéria não é mais a predominância.
Se nós fizermos a decomposição de qualquer objeto, inclusive um corpo, uma célula, qualquer coisa, nós vamos chegar em substratos não materiais. E que eles estão coexistindo. Olha que coisa interessante. Existe uma existência de um mundo não material que coexiste com o mundo material e com ele está imbricado em relação de dependência. Ou seja, não é uma coisa, o mundo inframaterial, ele não é um mundo separado, não, ele é um mundo essencialmente necessário para que a matéria possa ser. Quando nós pegamos a decomposição da Good, nós não pegamos uma outra dimensão simplesmente, nós pegamos os elementos essenciais da Good, da bola de Good. Então, isso não é uma coisa separada, não existe um mundo e outro mundo, esse mundo é isso, aquele mundo é aquilo. Existe uma expressão de existência que, em verdade, tem na sua essência composições que não são necessariamente materiais. Então, esse ambiente que é constituído de partes inframateriais que vão se condensando, complexificando na medida em que vão se aglutinando com outras partes, até produzir os efeitos finalísticos, que são as coisas que a gente vê, nesse caminho existem diversas gradações possíveis de energia. A matéria densa, por sinal, ela pode ser afetada do ponto de vista energético se houver uma interferência nesse canal de expressão da constituição física da matéria, se algo se interpuser aqui no meio, fazendo qualquer tipo de alteração nas relações consequentes, isso vai produzir um efeito modificado na matéria apresentada na realidade objetiva. Então, isso é o que nós temos hoje de ciência dentro do estudo da matéria e que nós podemos dizer que estamos aqui pensando agora o seguinte: se a energia, ela sendo influenciada, ela pode modificar os seus efeitos. Se alguma coisa for capaz de interferir nos campos energéticos constituintes da matéria, logo este algo poderá agir favoravelmente ou desfavoravelmente às consequentes manifestações observadas. Então isso a gente vai encontrar no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível. Lá a gente vai encontrar essa possibilidade daquilo que é chamado dos fluidos e da manipulação desses fluidos pela intenção e pelo pensamento. O pensamento, conforme também a ciência já aponta, ele é um fator extremamente importante na transformação dessa cadeia energética de consequências e causas, fazendo com que, a depender da ação do pensamento, tenhamos resultados diferentes nas exposições. Então, o pensamento é um desses fatores que pode alterar a cadeia de eventos entre a essência e a existência. Então, se o pensamento tem essa força, a pergunta é: qualquer pensamento teria essa capacidade? Não, parece que não. Parece que o pensamento ordinário, ele não tem essa força, ele não constitui-se em força suficiente para promover esse efeito. Embora ele seja o mesmo pensamento que interfere, só que de uma forma mais tímida, de uma forma mais tíbia e fraca, esse pensamento, ele se for transformado, se ele for altamente condensado, ele pode ganhar uma força e aí sim ele pode ter essa capacidade de influenciar. Os pensamentos ordinários eles não têm, porque eles são difusos. Você está pensando uma coisa agora, já pensa outra depois. Quando a gente fecha os olhos e vai fazer uma concentração, por exemplo, a gente faz essa concentração, mas daqui a pouco começa a pensar já em outras coisas e outras e outras. É aquela história do macaco doido, né, que fica pulando de galho em galho. Isso aí é a nossa mente. Então, como a mente é esse macaco louco que fica pulando de galho em galho, nosso foco de ação, a nossa determinação mental, ela é esvaziada e a gente não consegue fazer, portanto, essa interferência. Mas existem, claro, mecanismos de disciplina mental, de educação mental, que podem fazer com que a nossa condição mental seja outra, nossa qualidade mental seja outra, e com isso nós possamos produzir
efeitos diversos àquele que nós estamos ali observando. Então, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos umas explicações belíssimas a respeito desse assunto que nós estamos aqui comentando. E no item 9 desse capítulo 27, nós temos lá a ação da prece, transmissão do pensamento, aonde o texto começa assim: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, observe que aqui existe a necessária conectividade entre duas entidades para que haja uma transmissão de energia de lá para cá e daqui para lá, formando esse grande halo de interferência espiritual. Se nós não tivermos a capacidade mental de fazermos a conexão, esse nível de ligação ele pode não se estabelecer na forma correta ou necessária para aquilo que se quer fazer. Então, a ação do pensamento dentro da questão da prece é algo fundamental. É por isso que a prece feita sem intenção, a prece feita para devorar a casa de viúva, a prece feita para impressionar a turma, a prece simplesmente dotada de uma eloquência vazia de sentimentos, ela não produz os mesmos efeitos de uma prece que é feita do silêncio no recôndito mais íntimo do ser, e que a partir desse seu silêncio, ele desenvolve uma relação de amor, uma relação de sentimento, uma relação emotiva, que vai fortalecer os seus laços de pensamento para promover essa grande divulgação, essa reverberação do pensamento até aquela entidade a qual nós queremos nos comunicar. Então, nesse sentido, eles explicam aqui que como estamos mergulhados em um grande mar de fluido, e existe esse fluido de comunicação, que é o fluido universal, entre todas as criaturas, a reverberação se dá basicamente dentro do ambiente deste fluido. Então, se estamos todos aqui imersos, o nosso pensamento vai gerar uma espécie de reverberação no fluido que vai fazer com que a comunicação se estabeleça. Bom, isso é uma explicação que eles estão nos dando em função justamente dos conhecimentos que nós tínhamos aí até o século XIX. Hoje nós poderíamos dizer que se os espíritos pudessem explicar exatamente essas mesmas coisas, eles nos diriam diferente, de que pelo fato de nós, em termos essenciais, estarmos tão conectados em igualdade, nós não precisamos nos deslocar, simplesmente nós precisamos fazer com que haja conexões em um plano essencial. Vou explicar isso aí, calma só um minuto que eu já explico. É o seguinte, se nós pensarmos que todas as constituições essenciais de todas as coisas vão resultar no mesmo tipo de substância ou de substrato, querendo dizer que se eu fizer a decomposição de uma cadeira, eu vou encontrar lá embaixo as mesmas situações de uma bola de gude, e que a cadeira e a bola de gude, embora saiam do mesmo lugar, elas só vão ganhar distinção de forma à medida em que elas vão subindo na sua expressão existencial. Nesse substrato comum, há uma comunicação que não tem tempo e não tem espaço, ou seja, não existe a necessidade do deslocamento. Se eu penso do ponto de vista de uma energia eletromagnética, por exemplo, uma comunicação via rádio, eu tenho que imaginar que uma antena transmissora transmite um sinal que é propagado no ar e vai chegar a uma antena receptora. Observe que eu tenho uma distância e tenho um tempo. Isso aqui é uma comunicação na nossa dimensão. Mas nesse lugar, que é o lugar mais embaixo, que é o chamado de não localidade, é esse lugar onde as coisas acontecem instantaneamente sem nenhum tipo de movimentação. Há uma conectividade direta por semelhança, por afinidade, por apenas como se você pegasse os plugs do cérebro, um neurônio, por exemplo, e conectasse automaticamente no outro.
Né? Se você pegar o cérebro, é um bom exemplo disso. Você tem lá os neurônios, tem lá os detritos, lá, as coisas lá que são as pontinhas dos neurônios, e aqueles espaços entre essas perninhas do neurônio são chamadas de sinapses. Então, quando essas perninhas se aproximam umas das outras, eles fazem a conexão entre um neurônio e outro. Mas isso não necessariamente acontece o tempo todo. Aquilo vai acontecer por uma circunstância que, se for repetitiva, ele vai formar ali uma base de um chamado caminho neural, que é aquela conexão fica mais ou menos rígida, ou fixa, ou pelo menos preferencial. Mas existem aquelas eventuais. Você vai andando, de repente sente um perfume que você nunca tinha sentido e você começa a explodir na cabeça de possibilidades interpretativas. Tudo aquilo são conexões novas que estão acontecendo naquele momento. Não existiam, elas estão acontecendo. A mesma coisa nós podemos imaginar nesse campo inferior, aonde as coisas vão acontecer como espécies de novas conexões. O que precisamos apenas são chamados atratores mentais. São esses atratores de sintonia que nós estabelecemos. Portanto, não é uma coisa simples de você imaginar que é apenas um ser que está sentado numa cadeira, quando toca uma sirene, é porque Paulo está fazendo uma prece, está precisando de ajuda, ele desce ali por aquela vara lá que os bombeiros descem, pega o carro angelical, desce e vem à terra me ajudar. Não é exatamente assim que funciona. Eu gostaria, talvez fosse mais simples, que a gente tivesse o grande batalhão de defesa, os soldados da paz que viessem interceder diretamente, mudando o destino das humanidades. Mas não é assim, gente. Olha, infelizmente, parece que esse sonho, a gente está sendo convidado a acordar dele. Mas você diz assim, Paulo, poxa, mas era tão bom falar isso, é tão bom, é tão bacana eu saber que quando eu faço uma oração, eu sou atendido, e eu digo a você, muito cuidado nessa hora, porque o que eu estou dizendo aqui não desdiz isso. O que eu estou dizendo aqui explica isso, só que de uma outra maneira. Porque se eu, de repente, eu estou numa situação complexa, imagine, eu faço a oração para passar no vestibular, e eu preciso, para fazer isso, eu preciso estudar, eu preciso ter força de vontade, eu preciso ter determinação, eu não posso desfalecer, eu tenho que ter vontade acima de qualquer coisa. Então, o que pode ser dado a mim nesse momento? As questões, as respostas? Não, porque isso seria entrar, digamos assim, no meu livre-arbítrio, interferir na minha própria construção. Seria o necessário estímulo para que esse espírito, que sou eu, não desfalecesse diante das dificuldades que vão aparecer pelo caminho. A persistência, a tenacidade, o foco, a determinação, não se perder nas distrações do caminho, isso tudo serão contributos importantíssimos que uma entidade espiritual poderá fazer por mim. É ou não é uma intercessão? Claro que é, porque eu estou recebendo interferência positiva, eu estou recebendo força, eu estou recebendo estímulos de coragem, eu estou recebendo amor, estou me sentindo acolhido. Isso tudo é possível. Claro, nós estamos numa grande comunidade espiritual e conforme questão 459, os espíritos estão aqui perto, não só os chamados espíritos amigos do dia a dia, que são aqueles que nos atrapalham um pouco, como aqueles também que são os grandes intercessores. Eles também estão pelas mesmas vias e pelos mesmos instrumentos de conexão disponíveis para nos ajudar na nossa tarefa. Então, olha só o que nos diz aqui ainda nesse capítulo do Pedi e Obtereis. Diz assim, nesse caso, o que eles fazem, ele está se referindo aqui ao homem que está em relação aos outros males, que parece ser inútil se livrar deles, não seria bom que houvesse uma intervenção? E ele diz assim, nesse caso, o que os espíritos fazem não é afastar de nós o mal, porém desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam o cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais, apenas evitam que infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Aí é que está a grande diferença, porque os trabalhadores somos nós somos os trabalhadores, nós somos os construtores, nós somos os grandes engenheiros do nosso destino, portanto nós não podemos ficar
ainda nessa fase pueril, de que as coisas virão de maneira heterônoma, né? Virão de fora para dentro. Está no pensamento o poder da prece. Por nada depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Está no pensamento, mas não o pensamento vulgar. Aquele pensamento que faz com que o homem seja direcionado às grandes aspirações celestiais, às grandes conectividades. É um sentimento profundo das transformações. E aí, claro que a gente vai imaginar, do ponto de vista terapêutico, observe que a gente já tem aqui um grande material para a gente trabalhar, de que maneira o corpo são seria o resultado de uma mente sã, de que maneira a mente poderia interferir no corpo. Observe que nós somos um sistema, um grande sistema equilibrado, nós temos células, as células se comunicam em velocidades estonteantes, em proporções em multimilhares de conexões simultâneas. Isso tudo acontece todo o tempo, durante toda a vida, durante toda a nossa existência. E da mesma maneira que nós falamos da bola de gude, da cadeira, etc., as células, as organelas, todas elas também são decompostas a essa matriz comum de natureza energética influenciada pelo pensamento. Então, quando nós estamos aqui fazendo a vibração de pensamento, do ponto de vista material, nós já temos uma influência que pode danificar essa comunicação intracelular, fazendo com que haja um prejuízo no equilíbrio sistêmico do corpo. O nome disso é doença. A doença é quando o organismo não funciona como deveria funcionar e começa a produzir resultados anômalos, resultados que não são legais. Mas existe uma outra questão, que é essa de natureza espiritual. É que o corpo, em verdade, ele é uma reverberação de um campo mental chamado perispírito, que nós todos temos. Nós estamos envoltos em representação física desse componente intermediário, que é semimaterial, entre o campo material e o espírito, que os espíritos nem disseram o que é feito. Os espíritos são uma constituição que a melhor definição que nós temos no Livro dos Espíritos é que, conforme está lá na questão 79, é que os espíritos são a individualização do princípio inteligente, são o princípio inteligente individualizado. Então, o princípio inteligente não é a inteligência manifesta, mas são os elementos que permitem a inteligência de se manifestar. Então, é inteligência potencial. O espírito é a inteligência do cosmos em potência. Isso é uma coisa espetacular. Porque essa energia em potencial, ela não consegue ainda se expressar em totalidade por causa da ignorância que vai ser adquirida, vai ser eliminada, melhor dizendo, à medida que a gente vai expandindo a consciência. A gente vai tendo mais e mais capacidade de se perceber, ok? Então, o perispírito, ele é um modelador, organizador biológico, ele é um organizador do corpo. Então, o espírito, que é a sede do pensamento real, do sentimento real, é no espírito, não no cérebro. Ele manda os seus influxos mentais que passam através do perispírito para os comandos cerebrais. E esses comandos cerebrais é que operam o corpo, faz levantar o braço, faz chorar, faz essas coisas todas através do seu mecanismo fisiológico. O cérebro opera fisicamente, fisiologicamente o corpo, mas toda a expressão de vontade e pensamento nasce no espírito, conforme os espíritos nos avisam. Então, qualquer tormento espiritual do sujeito vai reverberar ondas de natureza divergente daquelas harmônicas que constituem a saúde. E como o perispírito ele é moldado pelo pensamento e molda o corpo, quando ele se desconstrói de alguma forma, ele vem e traz a possibilidade das doenças, dos desequilíbrios. E é por isso, muitas vezes, as intercessões espirituais elas não acontecem do nível físico, porque seria um milagre. Você vê, para fazer isso, você precisa de fenômeno físico, de efeito físico, que não é muito comum. Mas aquelas ações, intercessões de ordem mais mental e etc., ocorrem no campo espiritual, no campo perispiritual, com reverberação no campo físico. É isso que a gente tem visto do ponto de vista dos estudos e da prática também das técnicas de cura, chamadas cirurgias espirituais,
ou as intercessões aí através do passe, através do magnetismo, através de outras formas, né? São formas de interferência externa, aquilo que eu falei, nos campos energéticos para produzir os efeitos, aquilo que a gente percebe no visual. Então o corpo ele é influenciado pelo pensamento e o pensamento ele reflete a qualidade evolutiva, a qualidade momentânea daquele espírito que está ali se manifestando. Então o espírito trabalhado do ponto de vista da passividade, da mansuetude, da amorosidade, emitirá ações ou energias positivas que estarão aí no seu campo produzindo então os resultados no corpo físico. Aí você faz uma pergunta para mim, que é a pergunta que eu tenho certeza que você já deve estar pensando. Paulo, se isso é verdade, por que pessoas boníssimas, de cérebro muito legal, de espírito já evoluído, adoecem e às vezes de doenças muito cruéis? É porque, meus amigos, nós temos um grande espectro de processos evolutivos e experiências pelas quais precisamos passar, que somente o espírito, na sua construção de história, pode explicar. Não existe nenhuma possibilidade de ninguém fazer qualquer tipo de análise simplesmente olhando de repente uma pessoa boa sofrendo um câncer e fazendo aquelas análises rápidas. Não, ele foi ali em Roma, queimou cristão, foi em judeu, foi não sei quem. Isso é possível, pode ser até que seja mesmo, mas em verdade podem ser acúmulos miasmáticos de um tempo, de vidas, de culpas, de ressentimentos, uma série de coisas acumuladas, não necessariamente uma coisa só. Podem ser resultados ainda de zonas sombrias mesmo. Quando a gente olha um sujeito, que a gente diz é sujeito evoluído, ele é evoluído para o nosso padrão. Ele é evoluído para a nossa dimensão, mas em dimensões mais altas ele pode ser ainda o mais mínimo. Olha que Jesus dizia que o maior entre os homens era o menor no reino dos céus. Olha como ele dizia isso. Esse que parece aqui tá top das galinhas aqui, das galáxias, né? Esse que é o chefe do galinheiro aqui, ele lá em cima não é nada, absolutamente nada. Ele é apenas e tão somente mais um. E é por isso que a gente tem os referenciais. A gente acha, porque alguém já superou todas as nossas mazelas, ele já alcançou. Não, ele alcançou para aqui, cara pálida. Mas só que quando você vai para outros lugares, é algo tão superlativo, a nossa apreensão, que a gente não faz nem ideia. Então esses espíritos que estão nessa fase, eles podem ter encarnações de completação, que são esses expurgos que ele vai catando e vai se expressar. Podem ter coisas ainda mal resolvidas, etc. Que isso tudo, só quem vai entender é o espírito. Mas a gente tem que dizer que as manifestações todas que acontecem no plano físico, no plano existencial, elas têm natureza endógena, lá no fundo, de natureza pensante, consciencial, sentimental, emocional. Porque isso, no fundo, são os grandes interferentes nas materialidades existentes que a gente percebe por aí. Então, isso daí nos dá uma dimensão de como a prece é algo fundamental. Porque como a prece, ela evoca dentro de nós o melhor de nós, quando ela é cirurgicamente apresentada, ela consegue realmente fazer uma movimentação no mundo íntimo, produzindo efeitos salutares. Do campo psíquico é outra natureza, porque o campo psíquico ele é virtual. O campo psíquico ele não pode ser materializado. Você não pode ver o psiquismo de uma pessoa como vê um coração, como vê um pulmão. Então, quando adoece o psiquismo de uma pessoa, são conflitos dentro de uma relação que estão fora de qualquer tipo de possibilidade material. São conflitos de natureza espiritual que estão ali e que precisam ser ajustados nesta dimensão. Então, quando nós estamos fazendo uma oração que evoca o melhor de nós, o padrão vibratório resultante dessa intenção, ela também ecoa nesses desequilíbrios de ordem mental, fazendo com que o psiquismo seja aliviado, as ansiedades, as tensões, as fobias, tudo aquilo que se constitui no nosso mundo íntimo vai sendo transformado por quê? Porque nós mudamos a questão do padrão vibratório. É o que acontece, por exemplo, no Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar não é uma obrigação cristã.
não é uma congregação cristã reunida para valorizar os ensinos do Cristo. É a mentalização nos ensinos do Cristo que vai promover naquele lugar uma egrégora favorável à reverberação dos bons sentimentos. Então, quando a gente faz um evangelho dentro de casa, a gente muda a ambiência da casa, a frequência dos amigos que estão conosco, a gente muda essa capacidade de estarmos fazendo novas conexões, pelo menos naquele momento. Se a casa está bem bagunçadinha, a gente faz com mais frequência para poder justamente criar um padrão recorrente de vibração e mudar a frequência dos habitantes invisíveis que nos acompanham dentro do nosso lar. Então não é uma obrigação só do ponto de vista da oração, uma obrigação cristã, é uma necessidade de uma natureza higiênica, né? A gente está fazendo ali uma grande limpeza em todo o ambiente, mudando todo o ambiente, trabalhando de maneira profilática, de maneira a evitar que aconteçam outros tipos de influência no nosso derredor. Então isso é o que acontece. Quando Emmanuel diz que a oração de uma mãe arromba as portas do céu, isso é uma coisa de uma verdade absoluta. Por quê? Porque ali tem todo o desespero de uma mãe que quer um filho recuperado, que quer um filho sadio, que quer que o filho se recupere rapidamente. Ali existe tudo isso junto. E por isso é necessário que a gente compreenda que toda a intenção daquela mãe está inclusive de abrir mão de si mesma, de dizer, eu gostaria de tirar tudo isso para mim, trazer toda essa dificuldade dele para mim. Isso é um ato de abnegação, de entrega, de amor, como diz João. Não existe amor maior do que esse, dar a sua vida pelo outro. É por isso que essa oração da mãe tem a capacidade de arrombar as portas do céu. Então, como a gente pode ver, a oração ela tem o caráter terapêutico do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, do ponto de vista social também, porque quando nós estamos criando vibração e padrão mental recorrente, a gente trabalha por um processo de ressonância, criando uma caixa vibracional que influencia a vibração de pessoas que não estão nem se tocando da nossa oração. Quando nós fazemos isso de forma recorrente, de forma intencional, quando meditamos em função do mundo, nós promovemos essa grande onda de paz que assalta os corações. Se mais pessoas se reúnem com intenções sinceras, verdadeiras, essa energia, por uma questão de sintonia, ela entra em fase e vai aumentando a sua intensidade. Quanto mais intensa é a força dessa onda, mais contaminantes ela tem, mais contaminações ela faz, mais possibilidades de interferência ela tem nos campos energéticos, mentais e psíquicos dos nossos irmãos. Então, como Madre Teresa de Calcutá dizia, se você quer a paz do mundo, vá para casa e ame sua família. Esse sentido é extremamente importante porque ambientes amorosos, familiares, promovem egrégoras positivas para a saúde física, mental, espiritual, social também. Porque nós estamos ajudando o mundo com a nossa prece, com a nossa intercessão mental, com a capacidade que todos temos de promover o bem, de promover a paz. Portanto, é um instrumento extremamente necessário, não só para abrir conexões com o plano espiritual, mas também para mudarmos todo o padrão de energia e constituirmos, então, a partir daí, a saúde, a alegria e a paz. A evolução do espírito vem justamente pela mudança nos seus padrões recorrentes de mente. A oração é uma espécie de academia, de exercício, que vai condicionando os nossos pensamentos e as nossas intenções para o bem, para o amor e para a paz. Então, quando orar, se tranque no seu quarto íntimo, em secreto, fale com Deus. A invocação consiste, portanto, no interesse de falar com Ele. O pedido consiste, portanto, a nossa condição de estar ali dizendo a Ele: Senhor, gratidão pela vida, obrigado pela força e pelas informações, sejam elas quais forem, e venham da forma que vierem. E no final, agradecermos, portanto, louvar, pedir
e agradecer a Deus por tudo, pela vida, pela paz e pelo momento. Agradeço a todos pela sua atenção. Fiquem em paz, em nome de Deus, que assim seja.